Boa noite. Deixa eu colocar aqui o fone. Olá, eu sou Dayana, sou consultora de amamentação, quem não me conhece. E hoje estamos aqui para falar de puerpério. Vamos falar sobre quanto tempo dura esse período pós-parto, esse período específico e especial na vida da mulher. Ontem eu fiz um quiz aqui nos stories, ainda está rolando. E uma das perguntas era essa, era quanto tempo dura o puerpério. E aí eu coloquei algumas opções, coloquei a opção de 40 dias, coloquei a opção de 3 meses, 2 anos ou mais e não sei. E ficou super dividido, a opção que tinha mais era 2 anos, eu acho que tem muita puérpera no meu perfil, né? Eu sei que vocês estão aí. Mas o de 3 meses também teve bastante. O de 40 dias, um pouco menos, mas teve. E o que teve menos respostas foi o de... qual foi a opção? 40 dias, que é o famoso resguardo. Esse de 40 dias... o não sei, quase ninguém colocou. Né? Então, oi Nicole, bem-vinda. Tô aqui enrolando, esperando todo mundo chegar. Oi, Beta. De última hora você chegou, meu amor. Parabéns, adorei a notícia que você acabou de me mandar. Oi, Carol. Estou aqui falando sobre o quiz de ontem, que a pergunta de quanto tempo dura o puerpério ficou super dividida. Um monte de gente colocou que era 2 anos, um monte de gente, um pouco menos, mas quase a mesma coisa, colocou que eram 3 meses. Um pouquinho menos, mas ainda teve bastante gente colocando 40 dias e quase ninguém disse que não sabia, né? Só eu que não sei. Então, todo mundo aí sabendo. Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre essas opções, sobre essa quantidade de dias, sobre o que é mesmo esse período do puerpério. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o que é o puerpério, sobre o que é que acontece nessa fase, porque a gente vai falar muito sobre isso. O meu terminou no sábado passado. Quer contar, Beta? Hoje eu tô aqui para bater papo. Bem-vinda, Beca. Tô aqui para bater papo, para receber vocês. Quem quiser entrar aqui para conversar, clica nesse 2 anos e 9 meses. Bastante animador, né? Pra galera que acha que é 40 dias. Quem quiser entrar para conversar comigo, aperta aqui nessas 2 carinhas que tem embaixo, porque vai aparecer para mim. E aí eu aceito, você entra aqui e a gente conversa, tá bom? Então, assim, não tenho nenhum objetivo muito específico nessa live de hoje. Talvez eu nem deixe gravada, se vocês ficarem mais à vontade de não deixar gravada, se quiserem expor alguma coisa aqui no chat, só para quem estiver assistindo na hora. E é isso. Roberta está dizendo 2 anos. E por que foi sábado passado, Beta? E daqui a pouco já vai começar outro, me conte aí. Então, era isso que eu estava falando, que eu coloquei algumas opções de relato, de literatura mesmo que se tem, né? Você coloca, sei lá, se você jogar no Google, quando termina o puerpério, vai aparecer várias opções, inclusive dessas que eu postei. Mas vai depender muito do conceito, vai depender muito do que é que a gente está considerando, né? Pra gente saber se vai terminar com pouco tempo ou não. E isso é muito relativo. E eu diria, hoje eu até estava conversando com uma amiga no direct, ela estava falando sobre isso, e eu diria que mesmo nesses diferentes conceitos que a gente considerar, né, para determinar o que é o puerpério, quanto tempo demora o puerpério, eu diria que não tem como a gente saber, porque são coisas que vão depender muito especificamente do binômio, da mulher, do contexto, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse tempo, porque eu vejo, hoje eu recebi inbox, tantos inbox assim, de falarem, né? De como estão se sentindo, de que acham que estão estranhas, porque, poxa, eu já tenho 4 meses. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, assim, as mulheres sentem essa pressão de ter que voltar. Gente, eu parei aí um pouquinho, né? Eu vou chorar, porque eu troquei minha internet hoje para as lives ficarem melhores e parecer mais feliz. E ela bloqueou de novo, ela deu uma pausa aqui de novo. Eu espero que isso não se repita, tá bom? Jojo foi pra praia sozinha e eu me dei conta que foi a primeira vez que nos sentimos à vontade para nos permitir a individualidade. Que coisa linda. Posso fixar esse comentário, porque eu quero falar dele mais tarde. Ai, gente, por que eu não consigo fixar? Eu sempre coloco aqui. Eu seguro. Alguém sabe? Carol, me help aí. Como é que a gente faz para fixar comentário? Porque senão eu vou perder esse comentário de beta.
que a gente vai falar desse tempo, né? Quando é que a gente considera que essa individualidade, essa sensação de que é possível ser feliz sozinha, vai definir o final do puerpério, né? Então achei lindo você definir isso, né? Poxa, depois de 2 anos e 9 meses ela foi pra praia sozinha. Imagino que não tenha ido sozinha, viu? Ela foi acompanhada de uma outra pessoa que não era você. Porque pra quem não sabe, Jojo tem o quê? 2 anos, Beta? Me conte aí. E ela, 2 anos e 9 meses, que ela falou aqui em cima. E que voltei, uma amiga e a filha, isso. E aí nesse momento você percebe que definiu, né, como o final do puerpério. Deixa eu ver, quem mais? Camila perguntando se puerpério de gêmeos dura mais tempo. Depende, Camila, porque são tantos fatores, mas eu acho que pode ser mais tempo, pode ser menos tempo. Porque quando a gente vai considerar essa independência, isso pode acontecer mais cedo, né, dependendo do contexto. Então, não necessariamente vai durar o dobro do tempo, isso eu tenho certeza, mas vai ser muito variável também. Deixa eu ver. Estava conversando aqui, para quem chegou por último, que hoje o nosso objetivo vai ser a gente falar especificamente dessa questão do tempo do puerpério. Porque eu sinto que as mulheres se sentem muito pressionadas, acham que está acontecendo alguma coisa errada com elas quando elas chegam, por exemplo, aos 6, 4, 6, 8 meses e ainda se sentem nessa fusão, sabe? De não sentir que consegue essa individualidade quando não está, né, com o filho. E essa pressão é muito grande, a gente precisa conversar sobre isso. E não vou entrar em muitos detalhes, não vou entrar em muitas questões relacionadas ao puerpério, porque disso a gente vai conversar bastante lá na série Iceberg. Então, quem ainda não se inscreveu, por favor, cliquem no link da bio quando terminar aqui. E se inscrevam para entrar no grupo do WhatsApp e receber os avisos para quando for começar nas lives, que vai ser muito legal. E lá eu vou falar bastante sobre os detalhes do puerpério. Hoje a gente vai conversar sobre o tempo que dura. E eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir os relatos, eu quero saber como estão se sentindo. Já falei aqui no começo que eu vou estar disponível para conversar com quem quiser entrar ao vivo aqui comigo. É só clicar nessas 2 carinhas aqui embaixo e contar a sua história, e perguntar coisa, e compartilhar, porque aí a gente tem esse bate-papo, né? Outras mulheres aqui comentando e a gente podendo compartilhar essas histórias. Eu tô olhando toda hora aqui pro lado, né? Porque eu tô com o computador aberto. Então, é isso. Vamos começar a falar sobre esse tempo de puerpério. Então, as opções que eu coloquei lá, a gente já tinha opção, que são o que a gente vê assim de mais comum no relato da literatura, que são 40 dias, ou 3 meses, ou 2 anos ou mais. E eu coloquei lá a resposta correta como não sei. Por que é que eu coloquei essa resposta certa como não sei? Porque qualquer que seja o critério que a gente vai definir, como o critério de definir o final do puerpério, né? Que período é esse? A gente pode considerar que é a recuperação do corpo, a gente pode considerar vários critérios, mas quaisquer desses critérios vão ser limitados pelo binômio, né? Então, assim, vai depender muito de tudo, tanto do corpo da mulher, quanto do contexto, quanto da cultura que ela tá, quanto na relação, quanto tempo ela vai ficar sem voltar ao trabalho. Então, são inúmeros os fatores, né? Não é algo só e mesmo quando é só biológico, se a gente considerar, vamos considerar então que o puerpério termina quando esta mulher volta a ovular, digamos assim. Isso vai depender de inúmeros fatores, não só das questões hormonais relacionadas a essa mulher, mas do tempo de amamentação, de como se deu essa amamentação, se ela amamentou ou não, porque isso vai influenciar na ovulação por conta dos hormônios. Então, assim, são muitas variáveis, são muitas coisas e não dá pra gente determinar um período, né, previsto. Então, a gente precisa desmistificar isso. Cada binômio, cada pessoa que amamenta, cada pessoa que pariu vai ter o seu período, né? Então, a Nicole está falando. Antes de saber quando ele termina, eu quero saber quando começa no parto, quando a ficha cai. Nicole, olhe, isso é algo que eu acho que dá pra gente dizer. O puerpério começa quando sai a placenta. Então, a saída da placenta é um marco, né, nessa nova história da mulher, porque é ali que vai ter, você está gestante, então esse banho de hormônio que você está recebendo durante esses 9 meses aí, né, de gestação, 40 semanas, 38 semanas, não sei,
vai acabar naquele momento. Tipo, saiu a placenta e você está recebendo tudo isso pela placenta. Então, saiu a placenta, vai chegar esse momento em que o seu corpo vai perceber essa alteração, tá? Isso a gente está falando de uma questão meramente biológica. Então, todas as mulheres, em qualquer cultura, em qualquer situação, vão sentir alterações corporais no parto, né? Terminou o parto, saiu a placenta. Só que a gente vai ter aí milhões de outras coisas. A gente vai ter aí a cultura. Por exemplo, existem culturas em que esse período ele é muito respeitado. Então, a mulher vai passar o resguardo, né, os 40 dias no pós-parto, absolutamente afastada de qualquer atividade e tendo realmente uma lua de leite, assim, repousando e só com a criança, e enfim, é o sonho, porque eu acho que a gente merece, depois de todo o trabalho que a gente tem de fabricar uma pessoa dentro da barriga, a gente precisa de um tempo para poder se recuperar desse processo. E recuperar, que eu digo, não é o corpo voltar a ser como era antes, não. Mas ele voltar a ter a mesma funcionalidade. Gente, é uma alteração imensa se você pensar numa gestação, né? Toda alteração que o seu corpo sofre, então a gente precisa de um tempo, de um resguardo mesmo, que antes era uma quarentena, agora a gente, esse nome ficou associado, esse conceito ficou associado, enfim, nesse período de pandemia, mas a gente merece sim esse período, tá? Então, considero que o puerpério começa no momento em que sai a placenta, que o seu corpo começa a receber essas alterações. E apesar de ser culturalmente muito diferente, né? Como eu estava falando, tem essas sociedades que a mulher é muito respeitada. E muitas delas não vivenciam, por exemplo, o baby blues, que era outra pergunta que eu tinha feito, que a prevalência, né, de baby blues, que é entre 50% e 80% aqui na nossa cultura ocidental, né? Dependendo da literatura. Então, é muito alto. O baby blues é aquele período de labilidade emocional, que você está com um humor mais depressivo em alguns momentos. Então, as mulheres passam por isso aqui quando a gente está nessa loucura, né? Então, isso tem muito a ver com a questão hormonal, tem muito a ver com o contexto, mas o início a gente pode considerar que é ali na saída do bebê. Peraí que vocês estão me falando aqui, Marina. Gente, apertem bastante aí, viu, no coraçãozinho, que é para a live ser mais divulgada. E mandem também no aviãozinho para quem é amiga de vocês aí, que está gestante, que está puérpera recente, para já estar entendendo os paranauê. Marina, por não entender que cada puerpério é único, hoje vejo que muito do que sentia, ele durou até mais que um ano. Exatamente, talvez você tenha achado que isso não é mais puerpério, tipo, não tem mais nada a ver, não tivesse relacionado que tinha a ver com o nascimento do filho e com toda essa adaptação, com toda essa transformação que a nossa vida passa quando chega a criança e que isso não volta de uma hora para outra, né? Então, pode ter durado mais que... O meu durou uns 2 anos. A Roberta aqui falou que o dela foi 2 anos e 9 meses. Porque normalmente o puerpério é julgado como um período ruim. Olha que pergunta maravilhosa, gente. Porque é um período que... tem duas questões aí, né? Se ele é julgado como um período ruim para quem está sentindo, e também se ele é julgado como um período ruim em geral, né? Culturalmente, o puerpério, né, é uma coisa ruim. Gente, o puerpério é um período de transição. A gente precisa entender, é como a adolescência. Não tem a criança, ela não passa por um período ali de transição para uma outra fase que é a adolescência, né? Depois da adolescência, passa por um período de transição para uma outra fase, que é a idade adulta, enfim. O puerpério é uma fase de transição na vida da mulher. Ela vai estar mudando a sua identidade mesmo, o seu estar no mundo, né? Tudo muda, os papéis que ela exerce mesmo na sua vida vão ficar suspensos por um tempo. Isso é muito, né? Isso tem uma influência muito grande. E isso pode ser visto como ruim, porque a gente não aceita muito bem a mudança, né? Mesmo quem não veja como uma coisa ruim, vai sentir um luto. Não necessariamente o luto tem um aspecto ruim, mas o puerpério é um luto, né? É você entender que uma parte do que você era, de uma parte de como você era, está mudada. E a impressão que a gente tem é que nunca mais vai voltar, né? Dando um spoiler aqui do futuro, volta algumas coisas, né? Então você vai voltar a fazer coisas que você gostava de fazer antes, você pode
enfim, muitos aspectos, obviamente vão voltar, você não vai virar uma nova pessoa totalmente, mas a gente vive um luto, né, de aquela pessoa que não tinha filho, né, em seus diversos aspectos. Então isso pode ser julgado como algo ruim para quem tem dificuldade de passar por isso, né? O luto não necessariamente vai ser uma coisa ruim, né? Mas ele pode ser muito difícil para algumas pessoas. E falando em termos de cultura, o puerpério é esse período em que essa mulher não está na sua capacidade produtiva e reprodutiva, não é vista como estando em sua capacidade produtiva adequada. Porque na nossa sociedade capitalista é entendido o que é produtivo quem está lá no chão da fábrica produzindo mesmo, né? Quem está trabalhando para produzir e para consumir, tá? Então essa mulher ela vai estar fora do mercado de trabalho, mas uma discussão que eu tenho trazido aqui muito forte, que eu vou aproveitar de novo essa oportunidade para dizer que o trabalho que a gente faz durante o puerpério é um dos mais importantes para a sociedade. No meu feed tem um post de agosto, que foi no Agosto Dourado, que eu produzi falando sobre isso. O quanto a amamentação é importante para a nossa sociedade em geral e que a gente deveria ser muito reconhecida por fazer esse trabalho. E geralmente não é. Geralmente a gente não tem apoio, a gente é desestimulada e as pessoas não têm noção da importância disso em termos sociais, em termos de saúde, em termos de sustentabilidade. Enfim, então o puerpério deveria ser visto como uma ótima oportunidade. Isso eu falo, vou falar na semana de lives, né, na série Iceberg, que um tópico que eu trago é esse. O puerpério é crise e é oportunidade. Tá? Então é crise porque a gente é deparada com a situação que a gente não tem ferramentas para lidar, e é oportunidade, porque justamente a gente está vivendo essa transição, tá? Mas esse é assunto para lá, para vocês se inscreverem e participarem lá, entrarem no grupo, para a gente conversar. Bianca, minha bebê está com 5 meses e 21 dias. Acredito que ainda estou no puerpério. Nesse meio tempo, ainda precisei passar por 2 cirurgias em emergência, o que mexeu muito comigo. Bi, você é amiga de Marina, me diga aqui se é a mesma Bianca que eu estou pensando, ou se é muita coincidência. Exatamente, 5 meses ainda está no olho do furacão, se a gente considerar o puerpério, essa fusão com o bebê, né? E ainda precisou passar por situações estressantes, que se sentiu muito, assim, o contexto já não facilitou com que você vivesse esse tempo numa plenitude, isso é muito difícil. Deixa eu terminar de ver aqui, para ver quem é que está querendo falar comigo, para entrar aqui. Também acho que o meu durou 2 anos. Minha menstruação só veio depois de 1 ano e 5 meses após o parto. A gente vai falar sobre isso, sobre o retorno da ovulação como um dos marcos que dizem ser o marco do fim do puerpério. Vivenciamos muitos lutos. Tanila entrou, eu acho que ela deve ser ela que está aqui querendo falar comigo. E eu já vou chamar. A Tanila é parteira, é enfermeira obstétrica, trabalha aqui em Salvador, e eu convidei ela para a gente conversar sobre esse período pós-parto. Essa é uma das coisas mais difíceis, essa visão de que as pessoas têm o que é produtividade. Pois é, Leane, é terrível. Lembro que quando voltei da minha licença maternidade, algumas pessoas me perguntaram se eu havia aproveitado os meses afastados. Ai, porque, né, a gente aproveita para ler, para colocar todos os livros em dias, para escrever as teses de mestrado e de doutorado, não é mesmo? As pessoas não têm noção. Bianca, Bi, espero que vocês estejam bem. Tem mais outra pessoa aqui. Espere um pouquinho, eu vou conversar com Tanila rapidinho sobre... Viu, Silvânia? Daqui a pouco eu te chamo. Eu vou aceitar a Tanila aqui, que ela tá no... Né, Tânia, meu amor? E a gente vai conversar sobre esse primeiro marco, que é considerado o final do puerpério. Oiê, tirou a máscara para falar com a gente, como estamos chiques. Oi, pessoal! Pois é, chamei Tanila aqui para conversar comigo sobre o que é que acontece nesse corpo. Porque, assim, um dos marcos, quando a gente pesquisa, né, final do puerpério, 40 dias, final de resguardo, final de puerpério. Esses 40 dias são, assim, considerados, muito entre aspas, o período de recuperação deste corpo para o pós-parto. É isso que eu quero que Tanila explique para a gente, como é que se dá, que alterações este corpo vai retornar. Gente, que live surpresa maravilhosa é essa? Tá adorando, né, Carol? Também. Então, então, Tanila, conte pra gente o que é que acontece imediatamente no pós-parto, até 40 dias, no corpo dessa mulher, para ser considerado por alguns conceitos, né, como de final de puerpério.
Gente, eu tinha que entrar nessa live hoje, mesmo que ela não me convidasse, porque inclusive eu fui lá no post fazer dar esse oi, né? Porque eu acho que falar de puerpério já é uma coisa impressionantemente necessária. Mas falar de puerpério com Dayana é algo que tem um peso que vamos combinar, né? A rainha do puerpério. E só quem acompanhou sabe, né, dona Tanila? Você fica aí. Gente, porque assim, independente de falar aqui das questões fisiológicas do corpo mesmo que a gente ouve, eu estava aqui acompanhando do início, que eu tava no. Parei agora o carro para conseguir falar, mas independente de falar do que o corpo. O que o corpo diz pra gente, o que está acontecendo, é muito bacana eu falar do meu lugar de mulher, que eu acredito fielmente que o meu primeiro puerpério só terminou com 2 anos. Então, essa história da gente falar e estudar que o puerpério termina com 45 dias e que aí daí os seus hormônios vão começar a se restabelecer e você vai estar pronta para a vida mental, física e psicológica. Isso não existe. Eu não sei quem foi o homem, que escreveu sobre isso, porque não pariu, não gestou, não puerperou. Independente do que a gente fala que o homem tem o seu puerpério, sim, mas não Engraçado. banhado deste hormônio que a gente vive. Isso é nosso, isso é do E feminino. engraçado, Tani, que essa coisa dos 40 dias é dito como quando está liberada a relação sexual, né? Por que Pois será é, que gente, está por que definido como fim de será? puerpério? E por que Qual é será que o foi parâmetro, a definido por referência? alguém assim, que não tem o útero, né? Porque, assim, é uma mil coisas para falar. A gente, tô empolgada, a gente podia ficar falando a noite Ó, toda. a gente vai falar muito lá na semana da série Iceberg, Eu sei, eu então, por sei, eu favor, sei. se abstenha de comentar todos os nuances, mas eu quero que você me diga por que é que você acha que foi com 2 anos. Então, porque foi Quando foi que quando virou essa chave? eu achava antes que era com 4. Mas aí eu fui me entendendo, me percebendo, até quando eu tive meu segundo puerpério, e entendendo, voltando ali atrás, entendendo o meu corpo, o meu processo. Mas a chave virou quando eu olhei para o meu filho e percebi de fato que ele era um ser que não era meu, assim, dentro de mim, que não existia uma cisão. Eu comecei a me sentir não aquela pessoa que ele precisava para viver. A minha chave virou nesse momento. Eu comecei a perceber que eu era uma mulher profissional e que aquele menino ali, com 2 anos, conseguia viver independente de mim. Olha que coisa incrível foi aquilo ali. Isso assim, cama compartilhada, amamentação, tudo que tinha direito, mas assim, ele era uma criança e eu era uma mulher. Isso foi uma identificação de um marco desse momento. Eu já menstruava, tá, gente? Eu já tinha transado, ó, porque eu não esperei 2 anos para fazer isso. Então já tinha rolado as transformações hormonais, biológicas que a gente percebe no nosso corpo, né? A ovulação, tudo isso. Mas a cisão materna, da identificação da mulher com aquela mãe, com aquela estrutura emocional da profissional, ainda não tinha rolado. E rolou com 2 anos. E foi a partir daí que eu consegui sair para o mundo e deixar o meu filho em casa também. Eu acho que isso é importante. Isso foi um marco Eu acabei de importante. fixar, eu consegui agora, tá, gente? Eu descobri, é só dar um toquezinho e fixar. Comentário que a gente recebeu logo no começo da live, Roberta falando que foi exatamente isso, quando a filha foi aos 2 anos e 9 meses sozinha para a praia com uma amiga, e ela percebeu que existia essa individualidade, e é exatamente isso, gente. O meu aconteceu mais ou menos aos 2 anos, que é quando eu comecei a me desligar de casa, porque assim, eu voltei a trabalhar aos 7 meses, então eu ficava ausente durante, né, uma parte do dia. Mas assim, quando dava, eu percebia mais ou menos um período de tempo de meia hora que eu não estava pensando em uma, me dava um sobressalto, o meu coração disparava. Tipo assim, como assim eu passei meia hora sem pensar na minha filha? Que crime! Era aquela parte do meu corpo que não estava ali, sabe? Aí sentia aquela coisa e ia me conectar de novo com isso, porque é essa fusão, você falou que é quando a gente percebe essa cisão, que a gente começa a perceber que, ó, passou o puerpério, quando eu sinto, né, quando eu passo pela cisão, eu vou conseguir levar outros aspectos da minha vida adiante. Eu vou Isso. começar a ter outros projetos, eu vou começar a repensar outras coisas, eu estou vivendo alguma coisa ali fora daquela fusão total, E é certo? tão Então isso, louco.
Sabe o que que eu vejo, Dai? Eu acho tão louco essa história, porque a gente tá, ao mesmo tempo que a gente pede para falar do puerpério, que a gente necessita que se fale desse momento, dessa fase, é justamente o sair dessa fase que transforma a gente. E eu dei essa gargalhada toda no início, falando com Dayana, porque eu acho que a. Cortou, me cortou? Não, você tá Não? aqui, tô te ouvindo Ah, tá bem. aqui. Eu acho que a lama puerperal, porque eu chamo de lama, porque é onde a gente chafurda lá nas nossas Chafurda. emoções mais loucas. Essa lama puerperal, ela tem um crescimento. E a gente urge por sair dessa lama, né? A gente fica louca para sair da lama, para ver em quem realmente a gente se transformou. Sim, Mas é um paradoxo, né? Foi isso que eu quis dizer. Ao mesmo tempo que a gente precisa falar do puerpério, precisa chafurdar essa lama, a gente também quer sair e ver quem a gente se tornou. O que nasceu desse puerpério? Quem nasceu desse puerpério, né? Porque é um sim. paradoxo de sentimentos muito grande, esse negócio de você querer se identificar, se achar, e ao mesmo tempo você tá ali, meu Deus, meu filho, e sabe? Mas virar essa chave também é uma delícia, vamos combinar? Nicole está aqui perguntando se essa cisão deve ser algo natural ou pode ser trabalhado. É interessante que o puerpério termine o quanto antes. É interessante para quem, Nicole? É isso que a gente tem que perguntar. A quem interessa que essa mulher volte logo para essas coisas? Então, assim, só ela vai definir, né? Só ela vai poder dizer isso. E se ela decide por questões externas, então, eu preciso logo me cindir porque eu tenho que voltar a ser produtiva, eu tenho que voltar para o mercado de trabalho. Ok, pode ser o contexto dela, a gente não vai julgar isso, tá? Mas não é a vontade dela. Agora, ele pode ser trabalhado no sentido de que, por exemplo, a gente pensar, por exemplo, Tânia, eu vou te chamar para pensar isso comigo. Uma mulher que, a partir dos 4 meses que a gente tem de licença maternidade aqui no Brasil, 4 meses remunerada, né? Uma mulher que o bebê com 4 meses em casa, ela começa a sair de casa às 7 horas da manhã e retornar às 7 da noite. Ela passa o dia inteiro fora de casa. Será que essa mulher vai sustentar essa fusão durante 2 anos? Porque a gente está falando de um lugar de privilégio de quem faz com uma compartilhada, de quem né, tá ali com a criação com apego, de quem está ali com esses, né, todas essas questões. Os contextos são diferentes. De quem Por isso pensou antes nisso também, né? exatamente, de De quem quem se construiu, planejou, quem de quem pôde se construiu, planejar. exatamente, de quem conseguiu construir uma gestação, construir uma idealização de um parto, de quem. E esse lugar é um lugar de muito privilégio para viver Exatamente. esse É por isso que puerpério. nem considerando que o que vai definir o fim do puerpério é a cisão, né, dessa fusão, nem com esse conceito a gente consegue definir quanto é que dura. Para a gente aqui na nossa bolha, com todos os nossos privilégios, porque quem falou aqui, eu, você, Roberto, todo mundo está na mesma bolha de privilégio, e isso pode durar 2 anos ou mais, mas a gente não pode levar isso para todos os contextos. É isso que eu queria dizer, É. né? Mas também falando que quem não tem o privilégio não deve ser obrigada a terminar aquele puerpério emocional que eu tô falando, porque o biológico ele vai aparecer em algum momento, com 45 dias. Então é algo que a gente precisa conversar de fato, de que, olha, eu não tô, terminou os 45 dias, mas eu ainda estou naquela lama puerperal, eu não quero transar. Eu não quero ter relação sexual. Eu quero continuar dando colo ao meu filho. Eu quero, quando eu puder, estiver em casa, né? Porque independente do local de privilégio, eu acho que são conceitos que a gente precisa colocar para fora, que precisa conversar e falar do puerpério, para que aquela mulher que também não tem esse privilégio possa se identificar, Sim. né? E Dentro. possa se empoderar para tomar esse posicionamento no que Sim, couber a ela. Porque o meu sonho, exatamente. sabe qual é? É a gente poder ter isso, essa flexibilidade, inclusive no mercado de trabalho, que é o que é mais. É o que pesa A questão mais. sexual e a questão de trabalho são as duas questões mais figurativas, assim, né, em relação ao puerpério. E Sim, a gente tem países que, por exemplo, tem um ano de licença que você pode escolher se é você, se é o marido, quem é que vai, não sei se é, sei lá, um desses sim, países nórdicos aí. Então, imagine que delícia você poder definir quando é que você quer voltar a trabalhar, né? Mas sim. eu quero falar com você sobre os lóquios, sobre os 40 dias do retorno. Por que é que tem gente que diz que o puerpério dura 40 dias? O que é que acontece dentro desses 40, 45 dias? Poxa, eu sempre fico com essa parte chata, tá vendo aí? Vou reivindicar. Ó, oh, você já participou enormemente, já falou que um monte de coisa. Porque a Silvânia quer entrar também, eu tô aqui. Ah, tá, tudo Não sei se ela já bem. desistiu, mas acho que ela tá aqui ainda. Tudo bem. Assim, existe
depois do parto, existe o sangramento pós-parto, que é esse tal desses lóquios aí, que a Dayana falou. Existe esse sangramento pós-parto dessa troca hormonal, né? A gente passa a mudar o ciclo estrógeno-progesterona, e isso pode durar, esse sangramento pode durar da cicatriz placentária, que a placenta saiu, tem lugar ali uma cicatriz, e esse sangramento pode perdurar aí por 45 dias. Então, neste momento em que está acontecendo esse sangramento, não houve ainda um reequilíbrio minimamente dos hormônios para que a mulher comece a ovular, comece a ter as suas funções retornando aos seus lugares. Então, é como se fosse assim, parou de sangrar, vida que pode Normal. seguir, vida Não normal. existe, né? Então, E não o útero, existe. Tânia, o tamanho do útero? O útero, ele vai... Ai, desculpa, gente, é que eu tô com um feed aqui. O útero, ele vai voltando também para o seu tamanho normal. Ele começa ali no pós-parto, assim, ali nas linhas da cicatriz umbilical, e ele vai descendo, vai enxugando. Pensa que esse útero que tinha um bebê dentro, ele vai diminuindo e ficando pequenininho, e todas aquelas vísceras, elas precisam se reorganizar também, porque elas estavam ali todas apertadinhas com o bebê, e elas estão ali boiando no seu peritônio e vão encontrando o seu lugar com o tempo, como a sua musculatura abdominal também, que vai precisar ir voltando com o tempo e apertando e colocando mais ou menos cada coisa no seu lugar. Então, essa sensação de tudo solto, essa sensação de desconforto, ela é pelo processo de involução uterina que vai se dar com essa diminuição gradativa do sangramento, da loqueação. Entendeu? Perfeito. Ótimo. Te amo. Obrigada. Poxa. Quer ficar aí mais? Que agora eu vou falar. Você falou aí da ovulação. Deixa eu ver, gente, alguém quer entrar? Porque a Silvânia desistiu. Então, quem quiser entrar para conversar, para bater papo, hoje eu estou para conversa. Hoje eu quero bater papo. Tem uma pergunta aqui, Bianca. Minha bebê, deixa eu colocar aqui. Minha bebê está com quase 6 meses. Nesse período, além da cesárea, passei por 2 cirurgias de emergência. E tem o restante da pergunta aqui. Isso pode influenciar no tempo do puerpério? Então, Bianca, se a gente considerar... depende do conceito que a gente vai considerar. Essa sua pergunta só se encaixa no conceito de puerpério emocional, digamos assim, porque não teria a ver com as questões hormonais, fisiológicas, né? E pode influenciar sim. Por exemplo, a gente falando de amamentação, a gente sabe que a amamentação é fator protetivo para diversas questões psicológicas do pós-parto. Tá? O GNH Podcast desse mês, do Setembro Amarelo, vai falar sobre saúde mental puerperal, né? Saúde mental perinatal, na verdade, puerpério na cabeça. Nesse período perinatal, inclusive, está desenhadinho para profissionais, viu, Tânia? Avisa todo mundo aí que vai estar imperdível. E a gente vai falar sobre isso. A amamentação pode ser um fator de risco ou um fator protetivo. Se as coisas fluem, tudo bem. Se essa mulher tem a oportunidade de amamentar, se ela consegue amamentar, isso é um fator protetivo. E se ela tem dificuldade, se ela tem problema, se ela passa por alguma situação estressante, por uma frustração muito grande, enfim, isso pode ser um fator de risco e não um fator protetivo. Então, o fato de você ter passado por tanto estresse, por um período tão difícil, isso pode dificultar a elaboração, porque o puerpério também é a elaboração de todo esse luto que a gente vive. A gente vive o luto da gestação, né? Do bebê. A gente vive o luto do bebê idealizado. Da mãe da maternidade filha, que a gente sonhou. Exatamente. Da filha do que papel. Você, né? Do papel de filha. Do papel de apenas filha, de repente você é filha e mãe. Vou falar bastante disso, né? Quando for falar de puerpério lá na semana. Mas isso pode influenciar sim, né? Te dizendo bem, né? Dessa forma, isso pode influenciar. E aí eu ia falar, Tânia, sobre a ovulação, né? Porque até isso, aí eu coloquei 40 dias, 3 meses. 3 meses é o período que alguma literatura, enfim, quando a gente vai falar desse tempo de puerpério, que trazem como período que a mulher volta a ovular. Então, assim, de que mulher a gente está falando? Porque se a mulher está amamentando em livre demanda, né, até os 6 meses, essa mulher está com a prolactina lá em cima, esta mulher vai ovular? Conta aí pra gente como é que funciona isso. Então, porque se a mulher não amamenta, aí sim os hormônios dela vão voltar, né? Pode voltar nesse período. Pode ser que depois dos 45 dias já tenham voltado, né? Estrogênio e progesterona em níveis, né, padrão.
Mas se ela está amamentando livre demanda selvagem, a prolactina interrompe aí essa ovulação. Dificilmente, se ela está amamentando em nível selvagem, eu gostei disso, dificilmente ela vai ter uma ovulação. Acontece? Sim, Por isso que a acontece. gente lembra sempre o quê? A amamentação não é contraceptivo. Não é contraceptivo. É isso que eu ia falar agora. Por isso que a gente está falando que eu falo sempre isso nas visitas pós-parto. Olha, parou de sangrar. Eu não sei o que é que vai acontecer com seu hormônio, os seus hormônios, não. Não garanto, não. Se não quiser estar aqui parindo de novo, daqui a 9 meses você vê o resultado, vamos pensar numa forma de contracepção que não é amamentação. É muito difícil, sim, que se for uma livre demanda, porque vamos definir aí o que é livre demanda, né? Se for uma livre demanda, de fato a prolactina não vai meta-amamentar em nível selvagem. Exatamente. Bora junto, adoramos. Porque de fato a prolactina vai inibir esse processo da ovulação. Mas pode acontecer. Ou seja, esses 3 meses mulheres que não amamentam, que não amamentarem, porque a gente sabe que vai acontecer, né? Algumas mulheres que, enfim, vão ter o desmame precoce, elas podem voltar. E foi uma outra pergunta que eu coloquei, né? Tô dando todas essas respostas agora do quiz, que era qual o tempo médio de aleitamento exclusivo no Brasil? São 54 dias. Gente, a recomendação vou aqui para mim. Eu não sei. Voltamos. Voltou. Eu voltei. Então, pronto. Então, assim, a média de amamentação exclusiva é de 54 dias, certo? Ou seja, a gente não tem uma grande parte das mulheres amamentando exclusivamente até os seus 6 meses, enfim. Então, as mulheres podem amamentar prolongadamente, mas com complementação. E o nível dessa complementação vai fazer efeito, sim, porque já não é uma livre demanda selvagem, né? Então, a produção dela já vai estar reduzida, e, portanto, a prolactina pode estar mais baixa, portanto, essa mulher pode voltar a ovular mais cedo. Existem exceções? Existem. Existem as mulheres da vida, né, da livre demanda selvagem que com 4 meses estão menstruando normalmente, né? E tomara que elas gostem disso, porque algumas ficam bem chateadas. Imagine puerpério e TPM. Mas, assim, é importante que o que Dayana falou aí tem uma linha tênue bem bacana da gente enfatizar, que é a questão do tempo de amamentação. Quando a gente fala em livre demanda, e a gente está vendo a livre demanda aí, essa selvagem, eu acho que é bom a gente definir aqui, Day, o que seria esse selvagem. É exclusivo. É não controlar tempo. Isso, é o danado do tempo, porque a gente está saindo ali da maternidade, o hospital, as pediatras estão lá dizendo, não, mãe, para amamentar é livre demanda. A cada 3 horas você acorda sua filha. Isso não é livre demanda. Livre demanda não é um tempo mínimo de 3 horas. Livre demanda é livre demanda. É o bebê ficar plugado no peito por 3 horas. É o bebê ficar lá a cada meia hora. É livre demanda. Olha, senhora, deixa eu fazer aqui uma correção, porque eu oriento 3 em 3 horas. Nos primeiros dias. Nos primeiros dias. Livre demanda só no primeiro dia, querida? Não, né? Não, meu amor. É porque as pessoas podem pensar, como assim? Daiana me disse que eu tinha que amamentar de 3 em 3 horas. Por quê, gente? Porque não pode passar disso. Não quer dizer que se a criança pedir antes dos 3 anos, você não pode, das 3 horas você não pode dar. Essa questão. É isso que Tanira está falando, que as orientações que tem de 3 em 3. Ou seja, se a criança sentir sede, com meia hora de que ela terminou de mamar, ela não pode esperar a próxima mamada 3 meses. Exatamente. Então, isso não é livre demanda, não é livre, nem selvagem, nem não selvagem, né? Então, assim, o que é que a gente chama de livre demanda selvagem? É a gente respeitar, a gente alimentar o bebê, atender a demanda do bebê toda vez que ela surge. Lembrando que peito não é só alimento, né? Não é só comida. Peito é, como minha colega Kelly, consultora, diz, é alimento, diversão e arte, né? A criança precisa de peito para diversas funções e não só para se alimentar. Então, a gente precisa entender que a livre demanda é a gente atender a demanda da criança, né? Exatamente. Nos primeiros dias a gente tem cuidado dela não passar muito disso, né? O recém-nascido ficar 5, 6 horas sem se alimentar. Nos primeiros dias. Isso, até recuperar o peso de nascido, até, né, já está com peso, a amamentação estando estabelecida, a gente libera a criança para dormir em paz
e para regular o momento que ela quer mamar, que pode ser de uma em uma, de duas em duas, de três em três, se ela está mamando efetivamente, mas aqui a gente já está entrando em outro tema de Eu ia amamentação. até, Vamos eu falar de ia até puerpério. falar de puerpério aqui rapidinho, até antes de eu sair, porque agora eu vou ter que sair de fato. Tá. Sabe uma coisa que é preciso a gente falar no puerpério? Quando eu entrei, você estava falando disso, que é a questão de novo, eu vou voltar para esse tema da relação sexual, porque para quem acompanha puerpério, para quem faz a visita do pós-parto, e algumas vezes eu já cheguei nas visitas onde as mulheres me pedem, olha, dá para você conversar ali que essa relação sexual só vai ser daqui a 3 meses? Dá para você conversar que esse puerpério vai durar esse período aí? Gente, é impressionante, porque não estou julgando as mulheres, eu estou julgando o que se fala sobre puerpério. E eu acho que chegou um momento em que a gente precisa assumir os corpos lá atrás, sabe? Quando eu falei que essa construção vem da gestação, passa pelo parto, vai pelo puerpério. Você pode transar quando depois que você pare, depende, né? Se for parto normal tem um período, se for cesariana é outro, que é uma cirurgia. Mas, no geral, essas mulheres que a gente acompanha, que a maioria é realmente, vem a parir de parto normal, ali 20 dias, se ela não estiver sangrando, pode estar liberada para relação sexual. Só que eu tô falando isso do corpo e não do emocional. E o Exatamente. puerpério, ele perpassa por essa apropriação de um novo corpo. Ela E precisa Tani, se identificar. quando a gente pensa que essa mulher precisa de alguém externo para Pra... dizer isso por ela, Pois é. O quanto tá e faltando de tudo aí? Porque é de tudo. tanto de nuances que tem aí, né? E que não é, de novo, o que você falou, a gente não está julgando essa mulher, a gente está julgando essa cultura que coloca essa mulher Exatamente. nessa posição, né? Exatamente. Ai, Era angustiante, mas isso que vamos eu queria continuar falar. falando, enfim. Obrigada por ter entrado. Minha avó dizia que quando a gente é chamada assim para alguma coisa de última hora, a gente fala, não vou não, que eu não sou parteira, para ser chamada de última hora. Estamos aqui com uma parteira convidada de última hora. Mas eu não vim por causa disso. Eu Você vim não porque eu pode dar esta preciso. desculpa, porque você é parteira. Então, na hora que eu chamo, você tem que vir. Ah, cachorro, é porque eu gosto de falar desse tema mesmo. Mas vamos seguir que eu preciso ir. Valeu. Beijo, meu Adorei. amor. Beijo, Dai. E como é que eu vou Tchau. embora? Você me tira, é? Ah, não, Vou eu te aperto aqui. tirar. Tchau. Pronto, voltamos. Estamos disponíveis de novo para bate-papos, conversas e afins. Então, quem quiser entrar, me diga. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui vou dar uma olhada aqui se eu deixei passar alguma coisa. Acho que não. Então, fechando em questão da resposta, né? Mas apertem aqui nas duas bolinhas, nas duas carinhas, se vocês quiserem conversar comigo. Por que é que eu coloquei aquelas perguntas, né? 40 dias, a gente acabou de ouvir com o Danila, que é esse tempo, né, de recuperação do corpo, do sangramento, da cicatriz do lugar da placenta, do retorno do útero, né? 3 meses, né, é dito como este período em que a mulher voltaria a ovular, e a gente sabe, né, a gente viu aqui que isso depende de inúmeros fatores, então não dá para considerar também os 3 meses. 2 anos, a gente estava conversando aqui sobre essa questão da fusão emocional. Então, nessa bolha que a gente vive, vocês viram aqui, né? As pessoas que citaram. Quem aí já passou por essa fase e quer colocar aqui embaixo quanto tempo você acha que o seu puerpério durou? Responda aí para a gente confirmar essa hipótese de que aqui na nossa bolha a gente tem esse privilégio de manter essa fusão, né? Por muito tempo, seja por conta da cultura, seja pelas questões sociais, enfim. Então, a gente pode considerar esses 2 anos, mas isso não é para todo mundo, não é para todo contexto, não é para toda situação, não é para todo binômio. Então, também não pode se dizer que o puerpério dura 2 anos ou mais. Deu para entender que a minha resposta de não sei era coerente, apesar de ter, né, quase ninguém marcado esta resposta. Falem comigo, senão eu vou sair, vou desligar, vou ficar aqui falando sozinha. Então, assim, espero que tenha ficado claro essa questão da resposta. Tinha as outras lá sobre o Baby Blues, que também ficou bem, né, difícil, porque quando a gente pensa de 50 a 80 é uma prevalência bem alta. Muita gente marcou 30%, mas é isso mesmo, é uma prevalência alta. Quase todas as mulheres passam por essa adaptação hormonal, que vai deixar essa labilidade emocional de que às vezes você está feliz da vida, às vezes você está triste, às vezes você se arrepende, quer devolver aquela criança por onde saiu. E se desespera porque não tem, né, o que fazer, ela já está ali, você tem que dar conta.
Urânia está perguntando, existe diferença do puerpério fisiológico e emocional? O fisiológico durava 3 meses e o emocional até 2 anos? Sim, depende desse conceito, mas isso vai ser para cada mulher. Então, para aquela mulher específica, então para mim, por exemplo, eu não sei quanto tempo foi o meu puerpério fisiológico, porque eu não lembro com quanto tempo eu voltei a menstruar. Eu simplesmente não faço ideia disso, né? De quando é que terminou essa parte fisiológica. Então, para cada mulher a gente pode definir, né? Olha, para mim, o meu puerpério fisiológico terminou com, sei lá, 8 meses, porque foi quando eu voltei a ovular, mas eu ainda me sentia numa fusão, eu ainda não conseguia me dedicar a outros projetos, eu sinto quando eu saía de casa, eu sentia angústia, queria voltar logo, que era isso que eu sentia, eu ia pra festa, ia sair à noite, mas dava assim, aquele horário da mamada dela, sabe, começava a dar uma angústia, uma agonia, eu voltava correndo para casa, né, isso aconteceu umas 2 vezes, porque eu saí muitas poucas vezes, então acho que dessas vezes que eu saí, uma vez eu fui madrinha de casamento com... Quanto tempo Luna tinha? Meu Deus, 1 mês e meio. Algo assim. Era um casamento que estava previsto há muito tempo. Era madrinha, então combinei tudo e fui pra festa achando que eu ia super curtir. Foi lindo o casamento, aproveitei, fiquei linda, maravilhosa. Deu, sei lá, 1h30 da manhã. Me deu uma angústia, uma agonia. Falei, ó, fui, peguei meu táxi, cheguei em casa, foi a hora que ela começou a acordar para mamar. Não deu tempo nem de tirar a roupa. Então, isso é a fusão do puerpério, e isso vai levar um tempo para terminar, e para cada mulher vai ser um período diferente, mas a gente pode dizer que aquela mulher teve um puerpério fisiológico de um período e um puerpério emocional de outro tempo, tá bom? O que mais vocês querem saber? Quem mais ainda não concorda com a minha resposta de não sei quanto tempo dura o puerpério? Quem acha que tem que durar um tempo específico, que isso tem um padrão entre todas? Quem mais? Quem mais? Ó, vou fazer uma contagem regressiva aqui e vou finalizar, até porque só faltam 10 minutos para a gente terminar. Gente, quero convidar todo mundo. Obrigada por nada, Dani. Obrigada a você por ter participado. Quero convidar todos vocês a continuarem essa conversa, porque aí sim a gente vai falar bastante sobre puerpério na série Iceberg, que foi. Eu idealizei um programa de preparação para a amamentação e para o puerpério. E a primeira semana vai ser gratuita e vai acontecer de 1º a 9 de outubro. Então, a gente vai poder falar bastante sobre todos esses temas. A gente vai falar, basicamente, o que é que vem depois do parto, o que é que está ali abaixo do pico do iceberg, que a gente vê aquela ponta, o que é que tem ali abaixo da superfície. A gente precisa conhecer para a gente poder andar por aí, né? Então, a gente vai falar bastante sobre o puerpério, o que é o puerpério, o que é que acontece, quais são os contextos, assim, quais são as partes que a gente tem que ver, questões biológicas, questões sociais, questões emocionais. Enfim, a gente vai falar bastante disso, a gente vai falar de amamentação, por que é importante, o que é a amamentação. A gente não vai entrar especificamente no manejo, mas a gente vai falar bastante sobre a importância, o estabelecimento da amamentação. E vamos falar sobre bebê, né? Se a gente quer saber o que acontece depois do parto, a gente tem que entender que a gente vai receber um bebê que é de verdade, que é diferente daquele que a gente idealizava durante a gestação. Então, vocês que estão grávidas, tem aí o seu bebezinho em sua mente, né? Aquela coisa plácida, linda, cheirosa, gordinha, cheia de dobras. E isso pode, né, não se realizar, muito provavelmente não vai se concretizar dessa forma. Então, quem é este bebê, né? O que é que acontece? Quais são as características dele? Então, a gente vai conversar sobre isso também. Então, clica aqui no link que está na minha bio, se inscreve, você vai entrar no grupo do WhatsApp. Esse grupo é silenciado, não se preocupe, que eu não vou ficar enchendo vocês de mensagem, tá lá tudo caladinho, só vou avisar quando, onde, ficar dando notificação, vai começar a live para você se ligar. Então, a gente vai usar o grupo só para isso. E se eu for, né, quando eu for divulgar algum material extra, se eu for fazer alguma apresentação e tal, eu mando lá no grupo também para quem estiver lá, tá bom? Janine está perguntando como saber se a mulher ainda está vivenciando o puerpério. Só ela que vai saber. E a gente só sabe depois que a gente termina ele. Enquanto a gente está imersa no puerpério, a gente ainda não sente. Então, algumas mulheres entraram aqui e falaram, né? Foi com 2 anos e 9 meses, quando a minha filha saiu sozinha e eu senti que eu tinha uma individualidade, né? A Tanila falou também que foi no momento em que ela percebeu que houve essa cisão, que ela entendeu que o filho dela tinha uma vida separada dela e que não dependia dela, mas, então, cada mulher vai ter o seu critério para definir que o puerpério acabou-se, e é isso, não tem uma definição e não tem uma regra,
né? Eu diria que é nesse momento em que... Mas isso é só um critério que eu tenho, tá? Não tem uma literatura, né, falando, definindo como isso, né? Literatura que eu digo, uma pesquisa científica, né? Mas a gente tem esses, né, tem os relatos, enfim. E era isso, gente. Quem mais tem algo a falar, algo a perguntar, algo a compartilhar? Eu vou finalizar logo a live pra gente. Eu acho que eu vou deixar salva. Eu tinha pensado em não deixar salva se alguém entrasse, enfim, compartilhasse coisas muito pessoais, mas Tanila não se incomoda, eu tenho certeza, então eu vou deixar a live salva, tá bom? Compartilhem com outras gestantes e com outras puérperas, que vai ter lá o aviãozinho para você clicar e mandar pelo direct para todo mundo ou postar nos seus stories, tá bom? E é isso. Beijão, a gente continua se falando lá pelos stories, tá bom? Apareçam. E daqui a pouco vai sair o post de TBT, que vocês adoram, do puerpério. Quem não viu ainda, tem um destaque também aqui no perfil. E cada mês, cada semana, eu coloquei um mês do meu puerpério, para mostrar justamente que passa, né? A gente acha que está ali no olho do furacão no início, e as coisas vão passando, a gente vai se transformando, né? E tudo vai mudando. Então, hoje vai sair do mês 10, se eu não me engano. Já estou meio perdida. Mas daqui a pouco sai. Vejo vocês nos stories ou nos comentários. Tchau. Obrigada por terem vindo. Adorei.